Olá a todos, essa é a minha segunda apresentação. Vamos começar com uma palavra de oração. Dear loving God, Nosso amante Deus, we thank you for this beautiful day. te agradecemos por esse belo dia. We thank you for bringing us together Te agradeço por nos reunir at this Australian camp meeting. nessa campal da Austrália. At this moment, Neste momento, we would like to pray especially gostaríamos de orar especialmente for all the members amongst us por todos os membros que estão entre nós, who are having mental, emotional, and physical challenges. que estão tendo desafios emocionais, físicos ou mentais. Please bring healing to Por them. favor, traga cura para eles. Please be with us as we study your words. Por favor, esteja conosco ao estudarmos as tuas palavras. In the name of Jesus, we pray. Amen. No nome de Jesus eu oro. Amém. Okay, I would like to give you the references that I've been using for my two presentations. Gostaria de dar as referências que eu estive usando nessas duas apresentações. The title is The New Covenant, O título é A Nova Aliança and it's found um, in the website, and it's titled and it was done in Zimbabwe in August of 2017. que foi feita em Zimbábue em agosto de 2017. Assim é o título no site. The two other ones are Isaiah 46, and it was done in Arkansas School of the Prophets. E as outras referências que eu estou usando se chamam Isaías 46, que são estudos feitos no Arkansas, na Escola dos Profetas, em 2017. Okay. So yesterday I went through the covenants which God entered Nós falamos sobre as alianças com Deus e a igreja, with Abraham and Moses. e de Abraão e Moisés. God entered into two covenants, Deus e a igreja entraram em duas alianças. one at age 75 Uma em oi- and age 75 age 75, 875. años. And the second one was at age 99. Ah, ok. E a segunda foi com a idade de 99 anos. 85 anos e 99 God anos. also entered into two covenants with Moses Deus também entrou em duas alianças com Moisés. at Mount Sinai first, No Monte Sinai primeiro and the other one at Mount Moab. e a outra no Monte Moabe. I'm suggesting that the first covenant represents the old covenant. The first covenant that God entered represents the old covenant, E eu sugiro que a primeira aliança em que Deus entrou é a aliança antiga, and the second one, the new covenant. e a segunda, a nova aliança. The first one was more superficial, A primeira era mais superficial and the second one was deeper. e a segunda mais profunda. The second one, in the sense that, circumcision was required, Na segunda, a circuncisão era requerida. and the second one in the Mosaic covenant would be circumcision of the heart was required. Na primeira, se requeria a circuncisão e na segunda era a circuncisão do coração. Now let this.
come back here. Now I'm going to go to another presentation that Elder Parmenter did called What is Sin? E vamos também a outra apresentação feita pelo ancião Parminder, que é chamada O que é o pecado? In here, he mentions that when we get baptized here, Aqui ele menciona que quando somos batizados, Christ intercedes for all our past sins, our de past here. Cristo intercede por todos os nossos pecados passados. Jesus' atoning blood and sacrifice makes us righteous before the law. O sangue de Cristo nos faz justificados diante da lei. Because remember, it is not God that condemns us, Porque lembrem-se, não é Deus quem nos condena, but it is the law. é a lei que nos condena. All the Godhead, Toda a deidade, Jesus and the Holy Spirit could you repeat that? are all subservient to the law. Jesus e o Espírito Santo são subservientes Now, à the lei. intercession of the Holy Spirit A intercessão do Espírito Santo represents the life of Christ representa a vida de Cristo on earth. na terra. In other words, Em outras palavras, when Christ lived on earth 2,000 years ago, quando Cristo viveu na terra há 2000 anos atrás, Christ lived a life of Cristo viveu uma vida prayer, de oração, penitence, de penitência, praise, de louvor and thanksgiving. e de graças. Let's read from this first quote found Vamos, in Desire of Ages, vamos ler essa primeira citação que está no Desejado de Todas as Nações, page 172.1. a página 172.1. But the promise of the new covenant is not a modification or improvement of the old, A promessa da nova aliança não é uma but a modificação, transformation of nature. mas uma mudança na natureza, uma transformação da There's a natureza. death to self and sin, Só um momento que eu não encontrei a citação. and a new life altogether. This change can be brought about only by the effectual working of the Holy Spirit. Okay, so again, this new covenant Novamente, essa nova experience aliança is the work of the Holy Spirit. é a experiência do trabalho do Espírito Santo. In the old covenant, Na antiga aliança, the Hebrews went from feeling that they could establish their own righteousness os hebreus pensavam que poderiam conquistar a sua própria justiça. and when asked to keep the law, E quando se dizia que deviam guardar a lei, they immediately answered, imediatamente respondeu: all that the Lord has said tudo o que o Senhor disse, will we do nós faremos and be obedient. e seremos obedientes. But soon afterwards, E logo depois, they broke their covenant with God quebraram a aliança com Deus and went worshiping other idols e começaram a louvar outros deuses, because their hearts didn't change. porque seus corações não tinham mudado. Okay, this next quote is taken from Desire of Ages, A próxima citação também é do Desejado de Todas as Nações, page 372.2. 372.2 em inglês. The same law that was engraved upon the tables of stone A mesma a lei que foi gravada nas tábuas de pedra is written by the Holy Spirit upon the tables of the heart. estão escritas pelo Santo Espírito nas tábuas do coração.
instead of going about to establish our own righteousness, Em vez de tentar estabelecer nossa própria justiça, we accept the righteousness of Christ. nós aceitamos a justiça de Cristo. Okay. So we're going to change pace a little bit now Então, nós vamos mudar por agora, and talk about the structure, the two-step structure patterns here. e vamos falar das estruturas de dois Okay. passos aqui. All right. So we have captivity here. Então, nós temos aqui o cativeiro, And then we have covenant, where God enters into covenant here. e depois nós temos a entrada na aliança. We have captivity here, Nós temos o cativeiro aqui, and then God enters into a covenant. e aqui a entrada à aliança. We have captivity here, Temos cativeiro aqui, and then God enters into a covenant. e depois Deus nos guia a uma aliança We have aqui. another captivity here, Uma outra cativeiro aqui, and then God enters into a covenant. e depois Deus entra numa aliança. Another captivity in this time, E depois um cativeiro God novamente, enters into a covenant. Deus entra numa aliança. Another years of captivity here, Novamente um cativeiro, and God enters into a covenant. e Deus entra Okay, so numa I'm gonna aliança. cut those lines, Vou cortar essas linhas and I'm gonna, put them on a line upon line here. e vou colocar linha sobre linha aqui. Okay, and the pattern that shows me here is message of judgment, E aqui nós temos o padrão que eu encontro, and then we have mensagem de after those days, julgamento, e depois desses dias, and then a message of comfort. uma mensagem de conforto. Okay, so you can go into the Bible here references and look up on your own. Aqui tenho algumas referências bíblicas que vocês podem usar por I olhar just por want to vocês point out mesmos. that the Apostle Paul E depois temos aqui do apóstolo Paulo, also uses much of the Old Testament writings e aqui também sobre os escritos do Antigo Testamento, to bring about his message. para trazer sua mensagem. So in this 400 captivity, he mentions it in Acts 7:6. Então, aqui você tem a menção desses 430 anos de cativeiro em Atos Galatians 7:6, 3:17, Gálatas 3:17 and Hebrews 8:10. e Hebreus 8:10. Okay. All right, we're going to change pace again, Nós vamos mudar de página novamente and we're going to do an overview of Hebrews 8, e vamos fazer uma visão geral de Hebreus 8, which is the chapter about the new covenant. que é o capítulo que fala sobre a nova aliança. So again, Paul uses this parallel verses Novamente, Paulo usa versículos que em, between em Hebrews paralelo and Jeremiah. entre Hebrews 8 and Hebreus, Jeremiah 31. entre Hebreus 8 e Jeremias 31. He also uses compare contrast Também usa comparação e contraste, and compares two temples, compara os dois templos, one in earth and one in heaven. um na terra e um no céu, Compares two priesthoods, compara dois sacerdócios, Aaron and Melchizedek, de Arão e de Melquisedeque, and then also the covenants, e também as alianças, old and the new. a nova e a velha. Okay, now we're going to go through some of the verses here. Agora vamos passar por outros versículos agora. Okay, verse 1 says, O Now of the versículo things 1. which we have spoken, Ora, a soma do que temos dito, this is the conclusion. esta é a conclusão. We have such an high priest
é que temos um sumo sacerdote tal, who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens. que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Verse 2, a minister of the sanctuary Versículo 2: Ministro do santuário of the true tabernacle, e do verdadeiro tabernáculo, which the Lord pitched and not men. o qual o Senhor fundou e não o homem. Okay, so he again contrast between heaven here Então, novamente, um contraste entre o céu aqui and earth. I mean, he doesn't mention it, but we can imply it here. e não menciona aqui, mas a gente pode inferir que uma comparação And com then a he terra. talks about the priesthood also, E também fala sobre o sacerdócio, referring to Melchizedek. se referindo a Melquisedeque. Okay, now we're going to look at who is Melchizedek in Hebrews 7. Então, a gente vai olhar agora para quem é Melquisedeque em Hebreus 7. So the word Melchizedek is divided into two words, as you can see here. A palavra Melquisedeque pode ser dividida em duas palavras, como vocês podem ver aqui. Comes from Melech and Zedek. É Meleque e Zedeque. Melech means king, Meleque significa rei, Zedek refers to righteousness or justice. Zedeque se refere a justiça ou retidão. So the name means king of righteousness Então, o nome significa rei da justiça, or priest of the most high God ou sacerdote do Deus Altíssimo, or the high priest. ou sumo sacerdote. Okay. And I just, interestingly, this is a map of Então, where he's coming from. aqui temos um mapa de onde ele vem, And he's located here, right at Salem here. e está localizado aqui em Salém, Around the vicinity where Jerusalem is, yeah, que é Salém between Hebron, entre Hebron e Jerusalém. Jerusalem here. Okay, so Melchizedek blessed Abram with bread and wine Hebron after Abram defeated Chedorlaomer. abençoou Abraão com pão e vinho depois que ele Who was the king derrotou of Quedorlaomer, Mesopotamia. que era um rei da Mesopotâmia. And in return, Abram offered a tenth of all his spoils. E, em retorno, Abraão ofereceu 10% de seus And despojos. Paul also mentions about Melchizedek E Paulo também menciona sobre Melquisedeque, and describes him as having without father, mother, or descent, dizendo que ele não tinha pai, mãe ou descendência. having neither beginning of days Hebreus nor 7:3. end of life, Não tendo princípio de dias nem but fim de made like vida, unto the Son of God, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, abideth a priest continually. permanece sacerdote para sempre. Okay, then Paul argues, how can Melchizedek be a high priest not being from the family of Aaron? E Because então, typically, então Paulo fala: como pode Melquisedeque ser um sumo sacerdote se ele não é da família de Arão? all the priests come from the descent of Aaron. Todos os sacerdotes vêm da descendência de Arão. Then Paul explains Então Paulo explica that there needs to be an annulling of the law. de que deve haver uma anulação da lei. Okay, so this is what he says Então isso é o que ele diz in Hebrews 8:7. em Hebreus 8:7. For if that first covenant had been faultless, Porque se aquele for irrepreensível, then should no place have been sought for the second.
Nunca se teria buscado lugar para o segundo. Hebrews 8:8 says, E o Hebreus 8:8 diz: for finding fault with them, Porque repreendendo-lhes, disse: behold, the days come, Eis que virão dias, saith the Lord, disse o Senhor, when I will make a new covenant em que com a casa de Israel with the house of Israel and with the estabe- house of Judah. e com a casa de Judá estabelecerei um novo And the concerto. solution for Paul's argument E a solução para o argumento de Paulo is to disannul the law of ancestry. é declarar que inválida a lei da ancestralidade Or hierarchy, like ou, power. ou de hierarquia de poder. Therefore, Melchizedek typifies the high priest of priesthood of Christ. Assim, Melquisedeque tipifica o sumo sacerdócio de Cristo. Now I'm going to compare the old and new covenants. Eu vou comparar a antiga e a nova Just aliança. going through down in Hebrews 8. E vamos ver isso em Hebreus 8. Not according to the covenant that I made with their father Não segundo o concerto que fiz com seus pais, in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. because they continued not in my covenant, Como não permaneceram naquele meu concerto, and I regarded them not, saith the Lord. eu para eles não atentei, diz o Senhor. Okay, so that was the description of the old covenant. Então, essa é a descrição da antiga aliança. And now he's describing the new covenant. E agora ele vai descrever a nova aliança. For this is the covenant Porque este é o concerto that I will make with the house of Israel que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. after those days, Depois daqueles dias, saith the Lord. disse o Senhor. I will put my laws into their mind Colocarei as minhas leis em seu entendimento, and write them in their hearts, e em seu coração as escreverei. and I will be to them a God, E eu lhes serei por Deus, and they shall be to me a people. e eles me serão por povo. This is a really nice quote from the Spirit Prophecy, E aqui temos uma citação muito boa do Espírito de Profecia, found in Patriarchs and Prophets encontrada em Patriarcas e Profetas 372.1. 372.1, Okay. The terms of the Old Covenant em português 267.2. As condições do were velho obey and concerto live. eram obedece e vive, If a man do, cumprindo-os, o homem he shall even live in them. viverá por eles. But cursed be he that confirmeth not Mas maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, all the words of this law é de to todas do as them. palavras dessa lei para fazê-las. The new covenant was established O novo concerto foi estabelecido upon better promises, com melhores promessas, the promise of forgiveness of sins promessas do perdão dos pecados and of the grace of God to renew the heart e da graça de Deus para renovar o coração and bring into harmony with the principles of God's law. e levá-lo à harmonia com os princípios da lei de Deus. This shall be the covenant Este é o concerto that I will make with the house of Israel. que farei com a casa de Israel After those days, depois daqueles dias, saith the Lord, disse o Senhor. I will put my law in their inward parts Eu colocarei o meu concerto em seu and write coração. it in their hearts. I will forgive their iniquity Eu perdoarei os and I will pecados remember their sin no more. e não lembrarei mais de seu pecado. Okay.
To patriarcas e summarize all of profetas. this about the Old and New Covenants, Então, comparando a aliança antiga e a nova, I made this chart, eu which is fiz easier to just look at it and understand it. essa tabela, então vocês vão poder olhar para ela e entender. Okay, so if you can take one thing from my presentation, it's just this chart, which is simple. Então, se vocês querem levar uma coisa da minha apresentação, aprendam essa tabela, ela é The bem Old simples. Covenant was Antigo, earthly, antiga aliança era da terra the New Covenant was heavenly. e a nova aliança é do céu. The Old Covenant was the descent of Aaron, E a antiga aliança da descendência de Arão the New Covenant was after the order of Melchizedek. e a nova aliança é seguindo a ordem de Melquisedeque. The old was after the sons of Levi, A antiga era da tribo de Levi the new one was out of the family of Judah. e a nova saía da família de Judá. The old covenant is based on the line of ancestry, A antiga vinha da linha de ancestralidade and the new covenant was out of your own volition. It also means will or righteousness. e a segunda vinha da vontade e da justiça. The old covenant was entered at Mount Sinai or Horeb, E a primeira foi feita no Monte Sinai, ou Horebe, and just before the Hebrews enter Canaan, God entered to another second covenant at Mount Moab. e depois Deus entrou em uma aliança no Monte Moabe. The old covenant was based on the old promises, E a antiga aliança era baseada nas antigas promessas, and the new covenant was upon better promises. mas a nova sobre promessas melhores. Two Bible verses that best summarize between the old and new covenants are these. E dois versículos bíblicos que resumem bem a velha e a nova aliança são estes. The old covenant is all that the Lord said we will do, A antiga é tudo que o Senhor disser, eu farei. and the new covenant is I love to do thy will. E a segunda é eu amo fazer a tua vontade. Oh my God, Oh, meu Deus, for thy law porque sua lei is within my heart. está no meu coração. So that's my end of my second presentation. Então, este é o fim da minha segunda apresentação. Let's bow and pray. Vamos nos curvar para orar. Dear holy God, Santo Deus, thank you for making this important salvational concepts obrigada por fazer esses contextos salvíficos tão importantes, somewhat easy to understand. tão fáceis de entender. Please continue to guide and teach us Por favor, continua nos guiando e ensinando, that we may enter into this new covenant para que nós possamos entrar nessa nova aliança, relationship with you. nessa nova relacionamento contigo. In the name of Jesus, we pray. Oramos no nome de Jesus. Amen. Amém.